Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Tarcísio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou mais alguém aqui? Quem foi? Mariana Tavares. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho o slide, me ouvir? Tá top, meu filho. Continue aí. Tá certo. Pois bem, então a pergunta é: o que é ser coroinha? Bom, para a gente definir alguma coisa, dar significado, dizer o que ela é, uma forma é indicar qual a sua finalidade. Por exemplo, o que é uma faca? Uma faca é um objeto que serve para cortar. O que é uma sandália? Uma sandália é um objeto que serve para proteger os pés. E o que é um coroinha? Vamos ver então o que diz a instrução geral do Missal Romano, que é a parte inicial do Missal Romano, que é aquele livro que o padre reza durante a missa. Bom, segundo ele, o acólito é responsável por servir ao altar e ajudar o diácono e o sacerdote. Trabalhando, por exemplo, no transporte dos vasos sagrados, do cálice, da âmbula, da cruz, das velas, ou auxiliar em algum mandato que o padre fizer durante a missa. Mas até aqui o termo coroinha não foi apresentado no parágrafo 98. E o que é que isso quer dizer? Significa que existe uma diferença entre acólito e coroinha. Mas qual que é? Vejamos. Acólito é um ministro instituído. O que significa isso? Ministro é aquele que faz parte de um ministério. E o que é o ministério? O ministério é uma função ou responsabilidade dentro da ação litúrgica, da ação da igreja. Para que alguém chegue a esse ministério instituído do acolitato, normalmente isso se dá quando ela vai ser ordenada sacerdote ou diácono, que antes disso tem que receber o ministério do leitorado, para poder ser um leitor oficial da igreja, e o ministério do acolitato, para poder ser um acólito oficial da igreja. Mas então, qual que é a diferença entre ser instituído acólito e não ser instituído acólito? Bom, se você não for instituído acólito, você continuar como ministro leigo, você vai poder servir durante a missa, mas somente se você tiver a permissão do seu pároco ou do seu bispo. E você só vai poder servir naquela região que você tem permissão, no caso da sua paróquia ou da sua diocese. Agora, se você for um acólito instituído pelo bispo, você pode servir tanto aqui, onde você mora, como em Roma, ou seja, na Igreja Universal você pode servir. Onde tiver missa sendo celebrada no rito católico, você pode fazer parte, servindo como acólito. Agora, quem pode servir na falta de um acólito instituído? Ministros, leigos, padres, sacerdotes, todos eles podem. No caso, para você chegar a receber esse ministério do acolitato, no Brasil, qualquer um pode receber isso, contanto que tenha uma boa reputação moral, não seja alguém depravado na vida, tenha um bom conhecimento da liturgia e seja maior de idade. Essa foi a legislação que a Conferência Episcopal do nosso país determinou. Pois bem, vamos prosseguir agora. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Alguma colocação a ser feita? Tudo... Moisés, repete só essa última parte que tu falou aí, a respeito da essa última parte que tu falou, vai. O que eu disse é que no Brasil, para você poder receber esse ministério do acolitato, você precisa ser maior de idade, ter uma boa reputação, não ser alguém, digamos, mal visto na sua paróquia, ter um bom conhecimento da liturgia e entrar em contato com o seu bispo ou pároco. Enviar uma carta, um pedido para você poder ser admitido. Normalmente não acontece assim. A maioria das vezes é quem vai ser ordenado padre ou receber o diaconato, que já inclui esses outros dois ministérios antes deles. Ok? Era isso Beleza, mesmo? Major.
Pronto? Era isso mesmo, viu? Pronto, ok. Então vamos dar continuidade. Ok, a gente já sabe mais ou menos qual a diferença entre acólito e coroinha. Mas e o que é cerimoniário? Só recapitulando um pouco. Acólito é um ministro instituído, para quem chegou agora. E coroinha é um ministro não instituído. Como assim? Acólito é um ministro instituído porque ele é reconhecido oficialmente, canonicamente, como um servo do altar. E onde quer que celebre missa em rito católico, ele pode servir. Já um coroinha é alguém que tem a função do acólito, a função que a gente desempenha normalmente na missa, mas que não é oficial da igreja. Ou seja, na falta de um acólito, você vai. É como se o acólito fosse um empregado que em determinado dia não pudesse trabalhar na sua empresa. Então ele pede que o coroinha, seu amigo, vá desempenhar a sua tarefa. Mesmo que o coroinha não tenha carteira assinada lá, entende? Muito bem. Então, cerimoniário, qual que é a diferença? Cerimoniário é uma função dentro da liturgia. Como assim? Bom, vamos primeiro definir quem é que pode ser cerimoniário. Já dizendo de cara que não necessariamente tem que ser um acólito ou um coroinha para poder se tornar um cerimoniário. Pode ser tanto um leigo, como um padre, um diácono, um bispo, qualquer um pode ser. E qual é a função dele? Qual é a responsabilidade, o dever? Bom, o cerimoniário ele é responsável por organizar a ação litúrgica. Como assim? É ele quem vai indicar os outros coroinhas, os outros membros do ato, o que é que eles devem fazer, em qual momento. É ele quem vai orientar os leitores, principalmente aqueles que estão fazendo a leitura pela primeira vez, como é que isso deve ser feito, conversar com o pessoal da música e do cântico sobre isso, falar com os comentaristas sobre o que eles vão dizer durante a missa. Ele é responsável por isso, mas claro, cada parte dessa pode ser dividida entre mais de um cerimoniário. E aí que está a diferença que o cerimonial dos bispos indica. Porque o mestre de cerimônias, ele é responsável pela celebração como um todo. Tanto a liturgia da palavra como a liturgia eucarística, que a gente normalmente divide entre dois cerimoniários, como as outras partes da liturgia. Não só quem está no altar, mas também quem está no meio da assembleia, os leitores, o pessoal do canto da animação, os comentaristas. O mestre de cerimônias ele é responsável por integrar todas essas partes, tornando como se fosse um sistema orgânico na liturgia. Todo mundo tudo bem conectado e no seu devido lugar. Então ele funciona como se fosse um administrador geral, um fiscal. Agora o cerimoniário, a função cerimoniária em geral, ela pode ser repartida entre cada parte dessas, entre diversas pessoas, sendo o mestre de cerimônias como se fosse o grau máximo entre os cerimoniários, o principal deles. Muito bem, e como que a gente pode identificar um cerimoniário? O Cerimonial dos Bispos, que é outro livro que fala acerca da liturgia católica, diz o seguinte, que o mestre de cerimônias, que a gente pode estender também a todos os cerimoniários como um todo, apresenta-se revestido de alva ou veste talar e sobrepeliz. O que é alva? Alva é essa peça aqui branca da esquerda. A veste talar é essa túnica preta aqui da direita, por ser veste talar, significa que ela vai do pescoço até o calcanhar. Já sobrepeliz é esse outro paramento aqui do centro que normalmente se coloca sobre a veste talar. Vocês conseguiram entender? Quem chegou depois, deu para captar alguma coisa, capturar? Tudo bem? Tá joia, Moisés. Tá joia? Pronto. Quem foi que chegou depois foi Antônio, Marcelino e Marceliana. Tudo ok? Sim. Pronto. Okay. Bom, então o que eu tinha para apresentar era basicamente isso. Dizer o que é ser coroinha, segundo a instrução geral do missal romano. Acredito que quem chegou depois não viu isso por inteiro. E diferenciar entre acólito, coroinha e cerimoniário. Até como vocês disseram que entenderam, então vou considerar como verdade. Vamos então para a segunda parte do encontro, que é sobre o Evangelho. Noêmia, você pode fazer a proclamação dele? Sim.
Pronto. O evangelho é de Marcos Marcos 6, 6, 7 a versículo 13. 7 a 13, isso. Marcos 6, 7 a 13. Esperar um pouquinho para os outros encontrarem, caso queiram, procurar na Bíblia, mas nem precisa, já está disponível na tela. Posso começar? Pode começar, sim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a ensiná-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado, Noêmia. Agora, nesse momento, quem quiser escolher o versículo que deseja apresentar mais tarde ou pensar um pouquinho sobre alguma colocação. Pronto, você quer apresentar agora? Pronto, então diga. Daqui a pouco eu vou pedir para Lucas Felipe explicar um pouquinho sobre o Evangelho. Que o Evangelho de amanhã, do domingo. A parte que mais me chamou a atenção foi quando Jesus disse que não era para eles levarem nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, nem 2 túnicas, mas que eles levassem apenas um cajado. E qual é o significado do cajado? O cajado, ele significa o pastor. E é com o cajado que ele vai defender as ovelhas dos lobos. E o que significa para nós? Os nossos pastores são os nossos bispos, auxiliares dos padres, e o sucessor de São Pedro é o Papa Francisco. E eles têm essa missão de defender suas ovelhas das heresias. Foi isso a parte que mais me chamou a atenção. Muito bem, Noé. Muito obrigado, viu? Isso indica também uma espécie de desprendimento, não é não levar nada, só o cajado. Ou seja, ter um foco na missão. Bem, Sim. Lucas, você tá por aqui, Lucas? Tô sim. Bom, Se quiser, pode como começar, viu? minha gente, deixa eu dizer logo aqui, a internet daqui não tá muito boa. Caso falhe a voz, vocês me avisem, liguem o microfone, porque a internet daqui tá uma misericórdia. Mas, enfim, eu vou fazer, né, digamos assim, um compêndio do estudo do Evangelho, que eu peguei mais da parte do Catena Áurea de São Tomás de Aquino, alguma parte, para que a gente pudesse entrar realmente o estudo do Evangelho para nós que estamos participando da Pastoral de Coroinhas. Vamos lá. No versículo 6 disse: admirava-se, porque assim, o versículo 6 ele é juntado com 7. Eu espero que vocês entendam, porque tem alguns versículos em que é necessário que tenha um tipo de junção para que possa entender as outras partes dos outros versículos do Evangelho. Porque tem, no versículo 6, um versículo anterior, diz que Jesus percorria as aldeias circunvizinhas, né? E, então, o Senhor pregou não só nas cidades, mas também nas aldeias, para que aprendamos a não desprezar os pequenos e nem sempre procurar grandes cidades, porque a palavra de Deus também deve ser semeada em lugares pobres e humildes. É por isso que ele diz, ele estava pregando em todas as aldeias vizinhas. Agora sim, vamos começar a reflexão em si do Evangelho, o estudo do Evangelho. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos.
bondoso e misericordioso, nosso Senhor e Mestre, não poupa seus servos e discípulos de seu poder, pois assim como ele curou todos os demasios e todas as doenças, ele também deu aos apóstolos o poder de curá-los. Mas existe uma grande diferença entre dar e receber. O Senhor atua com sua própria força em tudo que faz, enquanto os discípulos, se fazem alguma coisa, estão confessando sua fraqueza e o poder do Senhor, dizendo: em nome de Jesus, levanta-te e anda. Atos 3:6. Por isso que tudo na igreja, que agora é um comentário meu que eu vou dizer, né? Que a gente leu o Catena Áureo, que Santo Tomás de Aquino ele vai explicar. Agora eu fiz um tipo de comentário, eu vou fazer o meu comentário, né? Que é por isso que tudo na igreja e seus sacramentos têm um único fim: Cristo nosso Senhor. O apóstolo São Paulo diz: mas ele me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Eis aí a resposta, meus amados. Pela nossa fraqueza é onde Jesus age, principalmente na vida espiritual, onde é por meio de um sacerdote, de um bispo, que recebemos a força do seu amor. Pois apesar de sua humanidade, Cristo quis servir-se deles para a eterna salvífica. Pois é na fraqueza humana de um sacerdote que Jesus usa até a consumação dos séculos. E por aí vem a nós, Pentecostes, em todos os sacramentos, onde recebemos de Deus a graça de ter o céu na terra e defender a todo custo o zelo pelas ovelhas. Vossa fraqueza é muitas vezes provada, onde Deus quer visitar-te, onde é na provação que recorremos a Deus, para que a prova que é submetida à vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar o fogo, redunde para vosso louvor, para vossa honra, para vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. São Paulo diz em que a fé é provada pelo fogo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Pois são nas provações que tu mostras a sua confiança e fidelidade para um Deus tão bom. Então, ele, Jesus, envia os apóstolos 2 a 2 para que sejam mais rápidos, porque é melhor que assim sejam 2 juntos que um só, que se ele tivesse enviado mais de 2, o número deles não teria bastado para ir a tantos lugares, como a gente viu no versículo 6. Ele foi a todos os lugares e as aldeias circunvizinhas, né? Ele envia seus discípulos 2 a 2 para pregar que existem 2 preceitos da caridade: o amor de Deus e o amor ao próximo. E isso não pode existir se não for dado nos 2 termos. Desse modo, ele nos insinua que quem não tem caridade para com os outros não deve de forma alguma assumir a função de pregar. No versículo 8 diz: ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro, nem um cinto. Tal deve ser a confiança em Deus de quem prega, que deve ter a certeza que não lhe faltará o necessário na vida. O Senhor também lhes pôs este preceito, para que, por sua parte, mostre o quão distante estava dele o desejo da riqueza. Da mesma forma, ensina-lhes que não deve desejar nenhum prédio que as honras desse mundo. Porque, visto que os apóstolos nada têm, aqueles que ouvem pregar a pobreza devem transcender da sua alma na sua carne. O que necessariamente fala o Evangelho é a prática das santas virtudes: a fé, a esperança e a caridade. As 3 virtudes teologais que são princípios de todas as virtudes, a qual é necessário para a vida cristã, no sentido totalmente espiritual. São Tomás, ele diz que o nível de santidade na igreja é relacionado como cada perfeição. Vencendo 3 inimigos da alma: a carne,
o mundo e o demônio, que são contrárias às 3 virtudes teologais. A coroa das virgens, pois, venceu a carne. Os mártires e missionários que evangelizaram e morreram pelo evangelho venceram o mundo. E os doutores da igreja, onde venceu com a virtude o demônio. Virtudes essas que são tão preciosas para a alma. Pois a chave para a perfeição e amor de Deus são a partir das santas virtudes, onde os santos já gozavam do paraíso na terra, preferiam os opróbrios e até escarros para agradar a Deus. O amor em que se abrasam os santos no céu é tão grande que se pudessem temer perder a Deus ou poder amá-lo com todas as ou perder amá-lo com todas as forças, o céu lhes transformaria no inferno intolerável, pois a única coisa que é a realidade terrena é a perca dos sentidos espirituais, quando o homem sobrepõe na carne. Sendo assim, existe uma luta constante entre carne e espírito, como fala São Paulo. Sendo assim, o que nos leva à perfeição é o amor com que temos para com Deus. Cuidado, meus caros coroinhas e cerimoniários, com que força usufruem do santo serviço do altar. Pois o que era para ser humildade, o teu orgulho ofusca a santidade. O teu agir em cima do Calvário da Santa Missa é simplesmente mansidão e recolhimento do vosso corpo, mas trocam para ser bem visto diante dos homens, sem a terna devoção. Vossa túnica pode queimar ou estragar. Não existe somente tu que faça, digamos assim, abre aspas, perfeitamente o serviço, fecha aspas, na qual foi escalado, tanto como naveteiro, cerimoniário, mestre de cerimônias, tocheiro e etc., para ser elogiado, pois tu não conheces nem a prática da humildade. Como pode, então, querer ser visto como santo diante dos homens, se, no mínimo, para te servir, tu não prezas a virtude da humildade e mansidão? Mas o grande meio para alcançarmos as santas virtudes é desejá-las grandemente. E como conseguimos as santas virtudes? Oração. A única porta que conseguimos tudo. Pois na oração é onde amamos perfeitamente a Deus. Vencemos as tentações se fugirmos da ocasião do pecado. Iluminância do que não percebemos. A confiança em todas as ocasiões. Vitória dos vícios. Gozo de alegria na tristeza. Consolação e docilidade na provação. E muitas coisas que poderia fazer um livro falando do que a oração faz. É o meio prático e rápido onde podemos tornar íntimos com Deus e nos ensinar como ser verdadadeiramente imitadores de Cristo. Sendo assim, aprecie a oração mental e meditação e contemplação, pois o nosso serviço dentro da igreja é silencioso e sutil, que tem um diferencial entre todas as pastorais. A oração vocal que existe na Santa Missa, como os leitores, cantores, nós usamos os atos que vamos fazer no santo serviço, como coroinha e acólito. No silêncio de nossa voz é onde calamos o corpo e a alma fala, e transcende nos gestos, onde não somente servimos ao próprio Jesus, mas onde nós podemos fazer um ato de caridade, um ato de desagravo, consolando e contemplando na Santa Missa. Pois na oração que fazemos para Deus são nos gestos, e não na voz, porque o agir é mais precioso que as palavras supérfluas. Palavras comovem e os atos arrastam. Os atos que fazemos na Santa Liturgia podemos converter mais almas do que um discurso com palavras bonitas, mas os atos são um ticket para o inferno. Ah, se soubessem quão necessitados somos de Cristo. Ninguém faltaria uma missa sequer. Não trocaria qualquer ocasião terrena, porque o problema do nosso ministério de acolitato é a fé que está se apagando e endurecendo muitos corações, colocando no centro o orgulho e servindo com soberba e prepotência. Cuidado, meus amados, pois esses atos arrastam e podem arrastar para o inferno. Só querem servir em solenidades, em tempo de festa na igreja, para ser visto diante dos homens. A resposta que dou diante disso
tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Digo isso para abrir os olhos espirituais e ver em que estado se tornou esse ministério que estão usando para vangloriar-se ao invés de mostrar sua fraqueza e saber em que Cristo encontramos a força. E somente conseguiremos ser verdadeiros adoradores se praticarmos as virtudes nas nossas vidas. Muito mais fácil é tratar com Deus que com o mundo. Para se adquirir bens desse mundo, riqueza, posição humana, louvores humanos, não basta desejá-los, pelo contrário, o desejo deles só aumenta o sofrimento de não poder possuí-los. Por isso, muitos que entram no ministério de acolitato não perseveram, porque olham o ministério como lugar de honra, usando olhos carnais e não espirituais. Com Deus dá-se o contrário. Basta desejar sua graça e seu amor para que os obtenhamos imediatamente. Procuremos, caros acólitos e coroinhas, a verdadeira felicidade, essa felicidade de ser nado diante de Deus. Reflitam e pratiquem. Deus nos abençoe e mostre a sua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, belas e ricas palavras, Lucas. Muito obrigado. Então, caso alguém ainda tenha algo a dizer, fica esse momento aqui aberto. Para os que chegaram depois, como Luiz André, que acabou de sair, Henrique, Antônio e Sueli, a reunião, desde o começo, pronto, Luiz voltou. Luiz, eu só vou falar aqui um pouquinho o que é que foi abordado na reunião até agora. Inicialmente a gente falou sobre o que é ser coroinha, explicando um pouco disso. Depois, a diferença entre acólito, coroinha e cerimoniário. E em seguida, a leitura do Evangelho com a sua explanação, a sua explicação por Lucas. Tá só saindo. Jefferson, tu ainda pegou alguma parte da explicação anterior? Ou não? Luiz, eu sei que não. Antes do Evangelho, um pouco. Pronto, mas deu para entender. Sim. Pronto, ok. Alguém tem mais alguma coisa a declarar, colocar sobre o Evangelho, sobre o conteúdo anterior a ele? Mais uma vez eu agradeço a Lucas. Muito obrigado, viu, Lucas? Cadê Geilson? Ele já saiu. Vixe, deve ter caído na internet. Neto. Marcelino, Marceliano. Noemi fez a leitura do Evangelho. Já apresentou o versículo. Ninguém? Pronto. Vixe Maria, o povo calado. Então, a programação do encontro de hoje era basicamente isso. Ele pode ter sido curto, só ter durado uma meia hora. Mas caso alguém queira dizer mais alguma coisa, ele pode se prolongar mais um pouco. Como ninguém apresentou alguma dúvida ou alguma questão, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. Ok? Ok, então. Pronto. Yuri não pôde participar do encontro de hoje, nem dos outros anteriores, por conta que ele está com problemas no seu celular e não deu certo se conectar à reunião. Quanto à escala dessa semana, eu acredito que mais tarde ele vai enviar no grupo. Certo? O grupo dos coroinhas dos cerimoniários. Muito bem. Então, vamos encerrar agora rezando o Pai Nosso e um Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.